Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tô aqui pra gravar o vídeo pra vocês. Comecei a gravar o vídeo, tive que pausar e vou recomeçar. Mas dizer pra vocês que, ó, eu já embaralhei, tá? A carta que saiu pra gente hoje foi a carta Consciência. Mas não confundam, tá? Essa consciência aqui, ela é um coringa no tarôzinho do Osho. Nós lemos aí a carta da consciência como arcano maior, sétimo arcano maior, né? Semana passada. E essa consciência aqui, ela tá falando do mestre, tá? Do coringão aqui. Então, a gente vai, que corresponde ao iluminado, tá? Página 75, quem tem o tarô do Osho. Eu fiz uma confusão tão grande, gente, a ponto de eu ter pausado o vídeo pra eu ir lá dentro procurar a carta da semana passada pra saber se realmente eu tinha lido ou não tinha lido. Eu disse, não, consciência já saiu, por que tá saindo de novo? Ju, se comporte, senão você vai ter que descer, tá bom? Você já meteu o rabo na água. Bora, fique quietinha. A carta é o mestre. Tá? O nome dessa carta é o mestre, apesar de ter consciência aqui. Além da mente, existe uma percepção intrínseca que não vem de fora e não é uma ideia. Nenhuma experiência científica até hoje conseguiu localizar um centro no cérebro que corresponda a essa percepção. Todo o trabalho da meditação se resume em nos mostrar e em nos tornar conscientes de tudo o que é mente. E em romper a identificação entre nós e a mente. Essa separação é a maior revolução que pode acontecer no ser humano. Assim você conseguirá fazer e vivenciar apenas aquilo que o torna mais alegre, que o preenche, que lhe dá contentamento, que transforma a sua existência em beleza, em obras de arte. Mas isso só é possível se o Senhor dentro de você estiver desperto. No momento ele dorme e a mente, a serva, desempenha o papel do Senhor. Ora, essa serva não é sequer sua serva, foi criada pelo mundo exterior. Obedece ao mundo exterior, às suas leis. Quando se torna uma chama, a percepção consome inteiramente a escravidão que a mente engendrou. Não há bênção mais preciosa que a liberdade, do que o domínio do próprio destino. Olha só, se vocês forem ver, é bem parecido, se não alguns trechos idênticos, a carta do carro, né? Que é a carta da consciência, que nós vimos já semana passada. Mas o comentário dessa carta é um pouco diferente, tá? No Zen, o mestre não é um mestre de outros, mas um mestre de si mesmo. Cada gesto seu, cada uma de suas palavras refletem a sua condição de iluminado. Ele não tem objetivos pessoais, nenhum desejo que alguma coisa possa ser diferente do que é. Os seus discípulos se reúnem à sua volta, não para segui-lo, mas para embeber-se da sua presença e para serem inspirados pelo seu exemplo. Nos olhos do mestre, eles encontram a própria verdade deles refletida, e no seu silêncio, o seu próprio silêncio interior. O mestre dá as boas-vindas aos discípulos, não porque queira liderá-los, mas porque ele tem muito para compartilhar. Juntos eles criam um campo de força que dá apoio a cada um isoladamente, para que encontre a sua própria luz. Se puder encontrar um mestre assim, você será um abençoado. Se não puder, continue procurando. Aprenda com os professores, com os candidatos a mestres e siga em frente. Charavete, disse Buda Gautama, siga em frente. Gente, ou eu tô ficando louca, ou a gente fez essa leitura semana passada. Vamos lá.
Eu tô na página 74 e 75, observem, tá? Carta do mestre, né? Agora eu vou pra carta 45, que é a carta da consciência. É outra coisa. É impressão minha, eu tô tendo um déjà vu. Déjà vu. Gente, eu tô com a impressão de que eu já li essa carta, que eu já li isso aqui. Uau! Depois vocês deixam uns comentários aí pra mim dizer se isso já foi lido. Se isso tá aí contido nesses 19 episódios anteriores, ou se realmente eu só tô antecipando as coisas, tá? Que é muita consciência aqui, né? É muita coisa aqui expandindo simultaneamente. Então, às vezes, a gente acessa a realidade de tempo, ó, futuras e não sabe o que tá acessando, né? Mas eu acredito que a gente já tenha falado sobre isso. Mas por que, de novo? Por que em tão pouco tempo? Eis a questão. O que é que essa mensagem que eu tô lendo aqui agora, e que possivelmente eu li há algum tempo atrás, ela quer nos trazer? Por que que ela chegou pra gente nesse momento? Por que que ela chegou pedindo consciência pra gente nesse momento? Porque a carta não tem o mestre, a carta tem consciência. Eu acho que porque já é hora da gente perceber a maestria que tá dentro de cada um de nós, sabe? Porque chegou a hora da gente parar de querer se apoiar o tempo todo nos outros. Gente, a gente precisa parar de se apoiar nos outros. Parar de querer usar as pessoas como bengalas, como muletas, como apoios emocionais, psíquicos, energéticos, espirituais, sei lá, o tempo todo. Porque a gente insiste em viver dessa forma. Observe, se observe. Observe você. Perceba se você tem se apoiado e o quanto você tem se apoiado em pessoas, em coisas, em situações. A troco de quê? Pelo amor de Deus. Porque o outro também não tá completo. O outro também não tá inteiro. O outro também tá só o bagaço da cana, apoiado de mais um outro, que tá apoiado de mais um outro, que tá apoiado de mais um outro, e a fila não para de se apoiar. Isso é ruim? Não. Isso é lindo, isso é perfeito, porque nós somos seres humanos, e seres humanos são seres interdependentes. Ao mesmo tempo que eu dependo de outras pessoas, eu não dependo de ninguém pra nada. Ao mesmo tempo que você depende de outras pessoas, você também não depende de ninguém pra nada, meu amor. Preciso, mas não preciso. Necessito, mas não necessito. Dependo, mas não dependo. Ei! Chegou a hora da gente buscar ancorar a nossa maestria. Para que a gente possa caminhar com as nossas próprias pernas. Para que a gente possa ser o nosso próprio suporte. Para que a gente possa ser a nossa própria força. Para que a gente possa ser a nossa própria luz. Porque dessa forma, não vai ser um mestre no meio de muitos discípulos, mas vários mestres conectados. Em vez de jorrar bálsamo de um apenas, vai jorrar bálsamo de todos. E todos vão se nutrir e todos vão crescer de uma forma muito grande, muito rápida. A consciência vai se expandir de uma maneira muito mais, ó. Porque a gente está falando de mestre para mestre. Entende? Então, parar de ficar se olhando como pequeno, de ficar se enxergando como pequeno, de ficar naquela pequenez o tempo todo que não tem nada a ver com humildade. Humildade é uma coisa. Colocar-se humilhado diante de outras pessoas é outra completamente diferente. E a maioria das pessoas que dizem que são humildes, elas não têm de humildade absolutamente nada. Elas se colocam num lugar de humilhadas, de vítimas. Vítimas da sociedade, vítimas do sistema, vítimas da família, vítimas do capitalismo, vítimas do outro, vítimas das circunstâncias, vítimas não sei do quê.
Mas essas pessoas não exercitam a verdadeira humildade. Essas pessoas não sabem nem o que é humildade, tá? Se você quer saber o que é humildade, você vai estudar a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mestre que pode te ensinar sobre humildade. A verdadeira humildade, tá? São Francisco de Assis é um mestre que pode te ensinar sobre a verdadeira humildade. Dalai Lama é um mestre que pode te ensinar sobre a verdadeira humildade. Então se conecta com um desses mestres e vai aprender sobre o que é a verdadeira humildade. Mas para de se abaixar demais. Para de deixar que as pessoas pisem em você. Para de se olhar no espelho e se ver pequenininho e ficar se comparando com o outro o tempo todo. Para! Você não tem que se comparar. Nem para cima, nem para baixo. Você não tem que se achar grande, você não tem que se achar pequeno. Você tem que saber quem é você. Quem é você? O que é que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Se você não sabe quem é você, o que você está fazendo aqui, por que você está aqui, você vai viver sua vida em função de outras pessoas. Você vai viver a sua vida o tempo todo se comparando a outras pessoas e o tempo todo se colocando a serviço dos outros para fugir da sua própria existência, da sua própria realidade. Porque as pessoas que não sabem quem são e o que estão fazendo aqui, elas têm a necessidade de ficar o tempo todo servindo, procurando pessoas para viver em função da vida das outras pessoas e não da sua própria vida, compreende? Então não me venha com essa conversa, com esse mecanismo de fuga, porque sim, é um mecanismo de fuga. Voltar o olhar só para o externo e dizer assim, não, é porque eu sou uma pessoa espiritualizada e eu sou uma pessoa que eu sirvo a espiritualidade e eu sou uma pessoa que eu tenho que ajudar, que eu tenho que fazer, que eu tenho que ajudar, que eu tenho que servir, que eu tenho... Você não tem que nada, você tem que saber quem é você primeiro. Você tem que saber o que é que você vai desenvolver aqui primeiro. Você tem que ser inteira por você, para você mesma. Por você, para você mesmo. Para depois, só depois que você já estiver inteira e transbordando, você poder auxiliar outras pessoas, que na realidade essas pessoas elas vão ser auxiliadas sem precisar tanto esforço da sua parte. É no seu transbordamento que esse auxílio vai chegar. Sem precisar ser um peso, sem precisar ser uma sobrecarga. Porque o mestre, quando ele verdadeiramente está no seu lugar de maestria, ele não carrega os outros como peso, como carga, como fardo. Mas o ser humano, quando ele está desenvolvendo a maestria, e quando ele está chegando nesse patamar de mestre, enquanto ele ainda está no caminho de chegada, ele vai carregar como fardo, ele vai carregar como peso, entende? Porque para ele vai ser pesado. É uma responsabilidade. A maestria é uma responsabilidade. Por que a gente foge tanto dessa maestria? Por causa do peso que é essa responsabilidade. Mas é só o caminhar, gente. É só o caminhar. Depois que a gente chega lá, depois que a gente consegue adentrar esse espaço sagrado, deixa de ser peso, deixa de ser fardo. Entende? Ou você acha que para Jesus Cristo era peso, era fardo? Ele caminha horas e horas, de cidade a cidade. Naquela época não tinha carro não, gente. Jesus se deslocava em cima do burrinho, ó. Ou então a pé, passava dias caminhando, às vezes em locais desérticos. E você acha que era peso para ele? Sair curando meio mundo de gente, tocando nas pessoas, as pessoas que não andavam voltando a andar, os cegos voltando a enxergar. Você acha que era peso para ele pegar um endemoniado e devolver os demônios para os seus lugares de origem ali? Você acha que era peso? A única coisa que pesa para mim e para você é o fato da gente não ter conseguido ainda se apropriar da nossa própria maestria. Só isso. Esse é o único peso que a gente anda carregando, tá bom? Então pensa nisso, reflete sobre isso e vamos exercitar para que a gente possa exercitar cada dia mais e mais a nossa maestria.
Para que cada dia mais e mais possa ser mais leve, né, Zu? Dá beijo. Só dá beijo pro povo. Quero um carinho, minha mãe. Fiquem com Deus, viu? Exercite sua maestria. Exercite sua leveza. Porque nós merecemos isso.